Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje em mais um episódio para falar sobre o projeto da Grand Wagoneer, nosso projeto número 77, e hoje vamos falar especificamente sobre a suspensão, tanto dianteira quanto traseira, desde os componentes que foram utilizados, o material, as escolhas que a gente fez e o porquê disso tudo. Então eu convido vocês a dar uma olhadinha aqui mais de perto, onde a gente fabricou literalmente a suspensão como um todo, né? Tanto o braço superior, braço inferior, aços aqui especiais, aços com 700 megapascal de tensão de escoamento. O que isso quer dizer, né? É uma resistência muito maior à fadiga e resistência também a impactos e tudo mais. Um aço 1020 comum ou 1045 a gente está falando na ordem de 250, 300 megapascal, então é uma diferença bem grande, é mais do que o dobro. Até mesmo o cromo molibdênio, né, que gira na ordem de 350, 400 megapascal, 450, mas enfim, temos aqui um aço bem diferenciado. Já a escolha já começa desde o princípio com qualidade, segurança e foco em performance. Componentes mecânicos, por exemplo, como pivôs, as buchas de suspensão, né? Esses componentes geralmente são utilizados, por exemplo, aqui onde estão essas buchas, geralmente são rótulas articuladas. Essas rótulas são usadas em carros de competição, né? Como é o caso de carros de rally, carros de asfalto também, Fórmula 1 e tudo mais. Para carro de rua isso não funciona legal, especialmente ainda para nossa estrada aqui no Brasil, onde ela é terrível, e isso transmite muito impacto, muito ruído e muito desconforto para o carro como um todo. Então a gente focou aqui em utilizar componentes realmente de veículos nacionais, como o carro vai rodar aqui no Brasil. A gente já pensou, planejou na questão manutenção, né? Até inclusive vale só abrir um parênteses aqui, que todos esses carros que a gente faz, no final deles vem como se fosse um manual do proprietário, onde a gente faz uma listagem de tudo que é utilizado no carro. Desde correia, filtro, quantidade de óleo, frequência de manutenção, os pontos de lubrificação, tudo isso é como se fosse um manual mesmo de uma montadora. Então a gente sempre prioriza isso para justamente lá na frente facilitar a manutenção do carro também. Em se tratando de geometria de suspensão, não sei se já observaram nos carros, mas por exemplo, uma suspensão do tipo duplo A, como essa daqui, você pode notar que muitos carros, onde esses pontos estão fixados no chassi, isso existe em diferentes ângulos. Cada carro tem um específico. Isso é determinado pelo conforto que você deseja e principalmente pelo comportamento de anti-dive na dianteira, que é quando você freia, o que o carro vai fazer, né? Se ele vai levantar a frente, se ele vai baixar. Se baixa, automaticamente você tem um carro mais confortável. Quando passa numa lombada, ele não vai devolver todo esse impacto para a carroceria, não pelo menos de uma forma tão direta. Então é o que acontece aqui. Esse braço superior está inclinado para baixo na parte traseira e o braço inferior ele é levemente inclinado para cima na parte traseira. Esses dois pontos vão se encontrar lá no horizonte, lá para o fim do carro, e onde esse ponto de cruzamento das linhas ali em relação à nossa altura do centro de gravidade e o entre-eixo do carro é o que determina esse comportamento. Então esse ponto aqui ele realmente algo totalmente customizado no caso dos nossos projetos aqui. A gente, na hora de projetar o carro, realmente é onde a gente define todos esses pontos corretos de ancoragem. Então aqui é bem nítido isso. E para completar a suspensão aqui nós temos também amortecedor de 2,5 polegadas da Fox, com 8 polegadas de curso, com regulagem de compressão tanto para alta e baixa velocidade. Isso também nos garante aqui bastante performance e conforto no veículo. E para fechar a parte da suspensão dianteira, a gente tem também ainda a questão da sway bar, né, a barra estabilizadora, onde a gente também dimensiona ela de acordo com o comportamento desejado. Isso envolve a bitola do braço lá da barra e também o braço de alavanca que tem lá do centro dela até o ponto de apoio aqui, onde vai no braço de suspensão inferior. E consequentemente a caixa de direção também aqui, como a gente trouxe ela da Grand Cherokee, algumas medidas a gente precisou respeitar, como a altura da caixa de direção em relação ao funcionamento do conjunto aqui, para não ter o problema de bump steer, que é quando a roda abre e fecha conforme a suspensão trabalha. Aqui a gente conseguiu garantir esse funcionamento correto e ainda um pouquinho de cambagem negativa conforme ela vai comprimindo a suspensão. Como eu comentei antes na questão da variação de cambagem ao longo da suspensão trabalhar, isso a gente também consegue fazer através do posicionamento olhando o carro de forma frontal, onde os pontos aqui do pivô inferior com a bucha inferior e pivô superior com a bucha superior, gerando linhas aqui. Isso se encontra lá no horizonte também, onde a gente tem o stand center da suspensão
e o roll center, que é o que vai determinar depois o comportamento também do carro de querer sair de dianteira e traseira, conforme a linha de rolagem, que é a conexão entre o RC dianteiro e traseiro. Então a gente consegue ter toda essa configuração do carro fazendo esse estudo preliminar e projetando o carro de forma realmente assertiva, conforme o desejado pelo proprietário. E outro detalhe também que é importante, que a gente gosta de citar aqui, é, por exemplo, o uso de fixadores corretos, né? A gente tem aqui o parafuso de dureza aqui 10.9, que é o padrão utilizado nas montadoras. Esse parafuso aqui ele tem uma grande diferença entre um 8.8, um 5.8 e um 12.9, por exemplo. Ele consegue combinar o melhor dos mundos aqui entre ductilidade, dureza e resistência. Se a gente usa um parafuso, por exemplo, 5.8, 8.8 aqui na suspensão, é um risco muito grande. O risco dele quebrar, de fraturar, de algum, né, tirar o parafuso é muito perigoso. E um 12.9 também já é um parafuso muito, entre aspas, vamos falar assim, num linguajar claro, é um parafuso muito duro. Então, sobre impactos, ele também pode ter quebra repentina. Então, a gente tem sempre esse cuidado, né, de usar o parafuso com a dureza correta, o aço correto e principalmente o tratamento também, porque não basta simplesmente você comprar um parafuso, colocar aqui e fazer qualquer tipo de tratamento. Se você fizer um tratamento superficial aqui inadequado, você vai estar prejudicando as propriedades mecânicas do parafuso e ocasionando também a quebra dele, mesmo se tratando de um parafuso 10.9. Então são pequenos detalhes ao longo de todo um projeto que faz toda a diferença. Falando agora da suspensão traseira do carro, a gente adotou uma suspensão no conceito do tipo 4Link. Então, onde esses braços também eles se encontram lá na frente, né, e essas linhas, as linhas imaginárias, onde elas se cruzam depois lá adiante, é o que determina o comportamento de anti-squat que a gente fala. Que é quando você acelera o carro, se ele vai ter a tendência de levantar a traseira ou de baixar a traseira. Quando a gente fala assim, levantar, é como se fosse um carro de arrancada, um carro de dragster. Então ele está jogando as rodas para o chão e passando mais tração para o solo. Consequentemente, você também tem uma perda significativa na questão conforto. Qualquer lombada, buraco que você passar, todo esse impacto vai ser transmitido diretamente para o carro. Aqui a gente fez de uma forma onde você pode fazer esse ajuste, onde você pode escolher um anti-squat acima de 100%, que é o caso do dragster, ou abaixo de 100%, que é como se fossem extrapolando para as extremidades, né? A gente está falando aí como se fossem os bajas que correm no deserto, né? Onde o anti-squat deles lá gira na ordem de 50%, 60%. Um carro de arrancada é 150, 160. Então a gente tem mundos bem diferentes, né? Carros de rua geralmente ficam ali nessa grandeza entre 100, 95, 105, que é para tentar conciliar os dois mundos. E aqui a gente fez de uma forma onde você tem uma regulagem no braço superior lá no chassi, são 3 pontos de fixação diferentes, onde você pode fazer essa alteração variando de 80 a 120. Então consegue ter aqui a combinação de 3 mundos conforme o desejo de uso do veículo. E para combinar toda essa parte de absorção de impacto, a gente tem um sistema cantilever, que é esse triângulo aqui articulado, né, que dele tem como se fosse uma espécie de ponta de eixo com rolamento, e ele faz essa articulação aqui através de uma bieleta no eixo, e o amortecedor fica deitado aqui para a parte traseira, coilover também, no alto dianteiro, com um Fox 2,5 polegadas. E o legal disso aqui é que você tem uma razão de movimento, que é o motion radio que a gente fala, bem diferente entre amortecedor e roda. Com isso a gente consegue o quê? Muito mais curso de suspensão aqui no pneu, com menos curso de suspensão no amortecedor. Então, trocando entre palavras assim diretas, é como se fosse a roda que trabalha 100 milímetros, por exemplo, e o amortecedor está trabalhando só 70, 65, mais ou menos essa ordem de grandeza, nesse caso aqui, 2/3 mais ou menos entre os dois. Isso você consegue alterar também toda a parte de carga de mola, frequência de absorção dos impactos aqui também fica bem legal, bem interessante. E isso você vai ter um carro com um grande curso, sem precisar mexer em nada de carroceria, que em muitos casos a gente tem que acabar cortando a parte aqui da caixa de roda, fazendo suportes superiores, e isso tudo tiraria aqui o brilho do projeto como a gente realmente gostaria de fazer desde o início. Então, através do cantilever combinado com o 4Link, conseguimos chegar nessa configuração. E para fechar também, temos aqui uma barra estabilizadora, dimensionada da mesma forma como na dianteira, onde a gente tem a fixação nessa parte frontal do chassi, vem esse braço aqui na traseira e uma bieleta que conecta ao eixo do carro. Então encerramos hoje esse episódio da parte de suspensão. Esperamos que estejam gostando desse conteúdo mais técnico e fique ligado para acompanhar outros que muito em breve serão postados também
falando sobre cada subsistema aqui do veículo e a forma que a gente faz os projetos dentro da RSC. Muito obrigado.